Olá pessoal, me chamo Pedro Cruz, sou estudante do curso de Engenharia Civil e hoje eu vou estar apresentando para vocês a solução de sistemas de equações não lineares utilizando o método de Newton, aí um assunto da disciplina de cálculo numérico. Bem, antes da gente iniciar, a gente precisa esclarecer algumas coisas. A diferença de equações lineares e equações não lineares. Bem, as equações lineares são aquelas equações onde as variáveis possuem expoentes com valor iguais a 1. Ou seja, se eu tenho uma variável x, o expoente dessa variável ele tem que ser igual a 1. Não pode ser diferente de 1. Como exemplo aqui, f de x igual a 3x menos 4 igual a 0. A gente percebe aqui que a variável x ela tem um valor de expoente igual a 1. A gente tem um exemplo aqui também de f de x, y, igual a 5x mais 3y igual a 1. A gente percebe que as variáveis aqui, elas possuem expoente com valor igual a 1. E outro exemplo, f de x, y, z, igual a 2x menos 2y mais 2z igual a 4. A gente percebe que todas as variáveis elas possuem expoente com valores iguais a 1. Já as equações não lineares são aquelas equações onde as variáveis possuem expoentes com valores diferentes de 1, sejam maiores ou sejam menores que 1, mas são diferentes. A gente tem aqui a primeira equação, f de x igual a 5x ao quadrado menos 5 igual a 0. Ou seja, a variável x aqui possui um expoente diferente de 1, ou seja, o que caracteriza uma equação não linear. Outro exemplo, que a gente tem f de x, y igual a 6x mais 3y ao quadrado igual a 3. Ou seja, a gente tem a variável y aqui com um expoente diferente de 1. E f de x, y, z igual a 4x ao cubo menos 2y mais 2z ao quadrado igual a 2. Ou seja, a gente percebe que as variáveis x e z possuem expoentes de valores diferentes de 1. E o que é um sistema de equações não lineares? Então, quando a gente tem a junção de duas equações não lineares e os valores de x e y para as duas equações são iguais, ou seja, o valor de x e y da primeira equação aqui são iguais aos valores de x e y dessa segunda equação. Isso é o que caracteriza um sistema de equações não lineares. Bem, como que eu resolvo esse sistema de equações não lineares? Aí que a gente entra com o método de Newton. O método de Newton ele é um dos métodos que a gente utiliza, existem outros. Existe o Newton-Raphson, a gente tem o quasi-Newton, mas esse método de Newton a gente tem a aplicação de 3 fórmulas básicas, que é a fórmula para a gente encontrar o valor da solução, a gente encontrar, fórmula 2 no caso, o novo valor da variável e a fórmula para a gente calcular o erro. Essas fórmulas aqui elas estão de uma notação mais geral, mas ao decorrer da aula vocês vão entender a aplicação de cada uma delas. Então vamos começar. Então, um exemplo aqui de duas equações, é um sistema de equações não lineares. A gente percebe aqui que a equação 1 ela é uma equação linear pelo fato das variáveis terem expoentes iguais a 1, mas pelo fato de estar associada à equação 2, que é uma equação não linear, esse sistema é caracterizado em sistema de equação não linear. Não haveria como caracterizar esse sistema como sistema de equação linear pelo fato de existir uma equação não linear. Bem, o exemplo é esse, e a gente tem o chutezinho. Qual que é o chute inicial? O chute inicial é que a gente vai
vamos supor um número de valor para as variáveis e ao decorrer da utilização do método, das interações, a gente vai se aproximando do valor exato das variáveis, mas a gente nunca vai encontrar o valor exato, ou seja, a gente chega muito perto, mas nunca é o valor exato, porque não é uma solução analítica, é uma forma numérica de encontrar esses valores. Então a gente tem os chutes iniciais para x e para y. O chute inicial para x é 1 e o chute inicial para y é 5. E a gente tem aqui uma forma da gente controlar essas interações, que é o cálculo do erro, ou seja, a gente tem uma tolerância aqui de 10 a menos 2, ou seja, 0,01. Ou seja, o erro ele tem que estar se aproximando de 0,01. A partir do momento que ele é igual a 0,01 ou menor, significa que a gente já encontrou um valor considerável ou um valor muito próximo do valor exato. Então a gente já pode parar. Então vamos lá. O primeiro passo parte A no caso, é o cálculo do jacobiano. Então o que é o jacobiano? É uma matriz, um determinante, na verdade, e a gente tem as derivadas parciais. A gente traz aí cálculo 3, as derivadas parciais da função 1 em relação a x, derivada parcial da função 2 em relação a x. A gente tem a derivada da função 1 em relação a y e a derivada da função 2 em relação a y. E a gente encontra quais que são essas derivadas parciais. No caso da função 1 em relação a x, a gente tem 1, porque em relação a x, o x aqui vai ser igual a 1, derivando parcialmente em relação a x. Em relação a y, também, já na equação 2, a gente tem que, em relação a x, a gente vai ter 2x. E em relação a y, a gente vai ter 2y. Pronto, a gente encontrou as derivadas parciais. E aí a gente tem a parte B desse passo 1, que é o quê? É a aplicação dos chutes iniciais para essas variáveis. Então a gente tem aqui o chute inicial para x igual a 1 e o chute inicial para y igual a 5. Então a gente aplica esses valores e a gente encontra que o jacobiano vai ser 1, 1, 2, porque é 2 vezes 1, e 10, que é 2 vezes 5. 2 vezes 5. E a gente encontrou aqui o jacobiano. O que a gente faz agora? A gente já faz o passo 2, que é o que? A resolução. A gente joga na fórmula esse jacobiano, que a gente percebe aqui que está multiplicado pela solução. Se a gente for lá para o início, olhar a fórmula 1, a gente percebe que é exatamente isso. A gente tem o jacobiano multiplicado pela solução, que é esse valor de solução que a gente vai encontrar nesse passo 1, ou nessa equação, para a gente utilizar na fórmula 2. A gente encontra essa solução, soma com o valor do chute inicial, para achar o novo valor da variável. Então vamos lá. Encontrando os valores do jacobiano, a gente aplica na fórmula. A gente tem aqui que o jacobiano multiplicado pela solução igual a menos a função. A gente tem a função, os valores da função para essa equação. E aqui a gente utiliza também os valores de chute inicial, ou seja, que é 1 e 5 para x e y iniciais. Então a gente calcula aqui os x e y iniciais e a gente obtém os valores negativos, porque a gente tem aqui esse multiplicado por menos 1. Então a gente faz o que? A gente constrói um sistema agora de equação linear, onde a gente multiplica linha por coluna, certo? E aí a gente chega nesse sistema aqui de equações lineares. Lineares por quê? Como eu falei, a variável aqui, que é a que a gente quer encontrar agora, ela tem um expoente
igual a 1. Tanto S de x1 quanto S de y1 tem expoentes iguais a 1. E a gente quer encontrar os valores dessas duas incógnitas, essas duas variáveis. E a gente pode aplicar o quê? A gente pode aplicar métodos de resolução de sistemas de equações lineares, adição, subtração, multiplicação, e a gente pode encontrar os valores das variáveis que a gente encontrou aqui. Ou seja, aplicando esses métodos, a gente encontra que o valor da variável S de x1, que é a solução 1, a gente tem menos 1,625. E para o S de y1, a gente tem menos 1,375. Então, a gente encontrou os valores de S da solução. Então, a gente terminou a utilização da primeira fórmula, fórmula 1. A gente parte agora para a utilização da fórmula 2, que é o quê? A gente utilizar esse valor que a gente encontrou para encontrar um novo valor da variável. Então, a gente tem aqui para o caso de x, para encontrar um novo valor, um novo x no caso, a gente tem o valor do chute inicial e soma com o valor da solução na variável que a gente encontrou. Ou seja, apesar de estarmos somando, o valor do SX1 é negativo, como a gente pode ver aqui. Então, a gente subtrai nesse caso. E a gente vai encontrar um novo valor para x, que é menos 0,625. E para y, a mesma coisa. A gente utiliza o SY1 somando ao chute inicial para y, e a gente encontra um novo valor para y, que vai ser 3,625. Então, aqui a gente já terminou a aplicação da fórmula 2 e a gente vai para a aplicação para encontrar o erro, que é a fórmula 3. Para a gente encontrar o erro, a gente faz o quê? A gente utiliza um novo valor para aquela variável, subtraído ao valor anterior, no caso, esse caso aqui foi o valor inicial, o chute inicial, dividido pelo valor do chute inicial, no caso, o valor do x anterior. A gente tem aqui menos 0,625, que foi o novo valor de x, subtraído ao chute inicial, dividido pelo chute inicial. E a gente encontra um valor aqui em módulo, no caso. Vale ressaltar que tem que ser em módulo, porque o valor a gente tem que sempre encontrar positivo. Então, apesar de dar negativo, pelo fato de estar em módulo, a gente vai encontrar um valor positivo. Então, o valor em módulo ele é maior do que o tolerado, o valor do erro. Qual que é o erro tolerado? A gente vê lá no início, que é 10 a menos 2, ou seja, 0,01. Então, esse valor aqui está bem alto ainda. Então, a gente ainda precisa fazer várias interações para chegar num valor de erro aceitável. E é o mesmo caso para y. A gente encontrou um novo valor para y, subtrai com o valor anterior dividido pelo valor anterior. A gente encontra aqui em módulo o valor, o erro no caso, ele é maior do que o tolerado. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar para o passo 1, parte B, ou seja, com os novos valores de x e y, que no caso lá foi menos 1,625, menos 1,372, parece. E aí a gente aplica aqui nesses novos valores, e ao invés de ser os valores iniciais que a gente utilizou, a gente utiliza os novos valores de x e y. E a gente faz o mesmo processo. Cálculo jacobiano, aplica na fórmula, monta o sistema de equação linear, e aí a gente vai encontrar um novo valor para a solução, um valor diferente, e a gente aplica para encontrar um novo valor para aquela variável. E assim a gente vai seguindo até que o valor do erro seja menor ou igual ao tolerado. Ou seja, a partir do momento que o erro ele é igual ou menor do que o tolerado, a gente para. Mas tem uma observação, que como a gente está tratando de duas variáveis, apesar de, como a gente pode perceber aqui, que o valor de y ele vai chegar a um valor menor ou igual ao tolerado mais rápido do que x, a gente não vai parar de fazer essa interação
até que os dois valores sejam menores ou iguais ao erro tolerado. Ou seja, apesar de aqui chegar primeiro ao erro tolerado, a gente vai ter que continuar fazendo, voltando para o passo 1, parte B, até que os dois valores estejam dentro do limite do que é tolerado. E aí a gente vai estar encontrando um valor, uma solução para esse sistema que é aceitável, que é muito próximo do valor que a gente encontraria de forma analítica. A gente faz esse processo para achar de forma numérica. Bem, é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai estar resolvendo um exercício sobre esse assunto e eu espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado também. Obrigado e até a próxima aula.